Oi pessoal, tudo bem? Que eu fiz uma publicação no Stories do meu Instagram e eu vou tentar esclarecer, falar um pouquinho sobre aeróbico em jejum, treino em jejum. Uma coisa que a gente precisa deixar claro, é sempre um tema polêmico, é controverso, as pessoas têm muita dúvida, algumas pessoas fazem esse tipo de treino por apego, porque é um assunto sempre delicado, algumas pessoas fazem alguma aplicação errada, né, desse tipo de exercício, acha que é para uma coisa, acabando ele é para outra. Eu vou tentar aqui emitir o meu parecer com base, né, em alguns artigos na ciência, e diante disso eu vou aqui falar sobre algo que eu julgo que é mais importante, mas é sempre a minha orientação é que sempre faça com orientação profissional. Então, muito bem. O que é esse aeróbico em jejum? É você fazer uma prática aeróbica. Então, você acorda da cama, levanta e vai fazer seu exercício físico. Então, para que serve o aeróbico em jejum? Ele é bom para quê? Então, muitos atribuem isso com a finalidade, com o objetivo de emagrecimento. Como que metabolicamente eu acordo? Assim que eu acordo de manhã, como é que eu estou? Eu estou ali em baixa concentração de glicose sanguínea. Eu estou com cortisol um pouco elevado em relação aos níveis normais. E eu estou ali num ambiente, num momento onde está acontecendo uma quebra de gordura, que a gente chama de lipólise, devido à ação adrenérgica. Então, quando a gente acorda nesse ambiente, a gente está ali com a ação um pouco da adrenalina, e esse ambiente, as pessoas aproveitaram isso para se justificar que seria um ambiente interessante para fazer um exercício para emagrecimento. Agora, por que o exercício é aeróbico? Esse gráfico mostra, de um lado, a intensidade. Então, você tem uma linha que separa as atividades que são leves, no caso da caminhada, as atividades moderadas, que são corridas leves, e as atividades intensas, que são os sprints. Dentro do ambiente bioquímico, metabolicamente, essa faixa que nós falamos de fat max, o meu corpo estaria queimando mais gorduras. Mas isso não quer dizer que vai causar emagrecimento, vocês vão entender por quê. Então, quando nós associamos aquele estado metabólico de jejum com atividade aeróbica, são duas situações metabólicas que se justifica utilizar para melhorar a capacidade de queima de gordura. Outra coisa, o que se diz é que quando se faz exercício aeróbico em jejum, em relação ao estado alimentado, a queima de gordura aconteceria um pouco antes. Então, quando você começa a fazer exercício aeróbico, segundo o que acredita-se, que faz a queima de gordura antecipadamente. Se é fato que a gente acorda metabolicamente mais propenso a queimar gordura, sim, é um fato. Fazer atividades moderadas queimam predominantemente gordura? É um fato. Agora, o grande fracasso é eu pensar apenas naquele momento. Não se deve pensar apenas em contabilizar a gordura naquele momento. Isso não significa que isso vai trazer um emagrecimento quando comparado com outros estados. Então, eu tenho que fazer exercício físico, é pensar numa resposta em 24 horas. É um fracasso pensar, ficar contando calorias, ali, quantas calorias, eu fiz uma caminhada e queimei ali 300, 400 calorias. Não vai ser esse o segredo do emagrecimento. Não é exatamente assim que o organismo funciona. Esse gráfico muito simples aqui desenhado, só para simplificar, é o seguinte. Essa linha verde, ela representa uma pessoa que acordou de manhã e fez uma caminhadinha leve. Assim que ela terminou a caminhada, ela voltou, né? O exercício se encerrou e ela voltou a não mais queimar calorias de forma expressiva porque ela finalizou seu exercício. Essa linha vermelha representa quando uma pessoa faz uma atividade a uma intensidade mais elevada. Então, enfim, quando você faz uma atividade mais elevada, você paga um preço metabólico, você tem um custo metabólico da recuperação. Por isso que se utiliza atividades em intensidades maiores para promover emagrecimento. Então não adianta exatamente eu pensar apenas na atividade durante ali. Eu tenho que pensar também em outros tipos de atividade. Só que uma coisa que eu quero deixar claro é que eu não estou falando aqui que se deve fazer aeróbico, exercício em jejum numa intensidade mais elevada. E aí, uma outra pergunta que nós temos, você recomenda fazer aeróbico em jejum? Essa pergunta, se ele é mais eficiente
do que treinar alimentado, existe uma diferença metabólica nas respostas metabólicas entre uma pessoa iniciante, não está preparada metabolicamente para um aeróbico em jejum, e ele pode trazer alguns riscos. Que o metabolismo de um atleta ele suporta mais condições de treino em jejum. Aí teve outra pergunta, ele é melhor para a saúde? Talvez ele seja melhor para um público específico que gosta de acordar de manhã, fazer sua caminhadinha, tem dificuldade em alimentar ao acordar. Se essa pessoa que levanta de manhã não consegue alimentar direito e escolhe fazer uma atividade em jejum e vai fazer uma corrida em alta intensidade, não é interessante. Ele pode fazer mal? Pode, dependendo do metabolismo da pessoa, essa pessoa pode ter tonturas, enjoos, náusea e em alguns casos já teve relatos até de perda da consciência, a pessoa pode desmaiar. Então ele pode sim ser um risco. Aí vem a pergunta aqui, qual que é o período que pode sofrer perdas importantes? Se essa pessoa estiver fazendo um treino em jejum e ela está passando por um período de dieta restritiva, além dela correr o risco de passar mal durante o treino, ela pode ter perdas na massa muscular, só se a dieta estiver restritiva, tá? O fato é que isso precisa ser analisado de pessoa para pessoa. Então vamos resumir aqui agora. De acordo com o ambiente metabólico, em um determinado momento a ciência observou que o aeróbico em jejum ele faz um estímulo que melhora a sensibilidade da insulina. Por outro lado, ele não melhora a capacidade aeróbica, porque você não pode treinar em uma intensidade maior. Uma das coisas que faz você aumentar o seu metabolismo e emagrecer é aumentar a sua capacidade aeróbica. Você não vai conseguir aumentar a sua capacidade aeróbica fazendo os treinos em jejum. Então, se por um lado você poderia melhorar a sensibilidade de insulina dentro de um ambiente que promete queimar mais gorduras, você não estaria aumentando a sua capacidade física. Existem alguns públicos específicos que podem utilizar como estratégia para um momento muito específico. O que eu quero deixar claro é que aquelas pessoas que pretendem iniciar um projeto de emagrecimento, o treino em jejum não é o melhor caminho. Apesar que nós podemos afirmar que ele serve para emagrecer sim, a ciência detectou em outro momento que não existe diferença significativa para pessoas que fazem aeróbico em jejum e aeróbico alimentado. Então a grande pergunta é, eu devo fazer aeróbico em jejum? Será que é bom para você? Geralmente, as pessoas que não são treinadas, o aeróbico em jejum pode ser um risco para ela, um risco para a saúde. Ela pode estar tendo prejuízos metabólicos. Agora, se a pessoa é atleta, ela já tem mais condições de experimentar um tipo de treino desse. A própria ciência, mesmo ela falando que num ambiente que acordar em jejum e fazer um treino moderado seria um ambiente queimar gorduras, mas o fato é que nem sempre vai dar resultado. Então nós temos que entender que dentro do mundo acadêmico, as pesquisas que foram realizadas, elas não apresentaram um parecer favorável para o aeróbico em jejum em detrimento de treinos alimentados. Então, espero que eu tenha trazido algum esclarecimento e mesmo assim, dentro da abordagem sempre vão surgir outras perguntas, ok? Espero ter esclarecido algumas coisas e qualquer dúvida deixe aí nos seus comentários.